Segundo livro de Samuel, capítulo 7, apenas um versículo, o 24. Glória a Deus. Vamos estar lendo juntos? E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Oremos. Eterno Pai celestial, Deus único e verdadeiro, oramos a Ti em nome de Jesus, para que estes dias, Senhor, sejam dias em que nossos corações estejam voltados para o Senhor e para a Tua palavra. Tua igreja inteira, Senhor, seja comovida, quebrantada e seja trazida a Teus pés para este momento precioso de decisão espiritual, de grandes transformações neste mundo, Pai. Abençoe a todos em nome de Jesus, enquanto meditamos em Tua palavra. Amém. Podeis sentar. Me parece que nesses dias Deus está obrigando-nos a voltar para a Sua palavra. Já não é apenas um convite de Deus, mas uma forte intimação, uma intimação judicial. Está na hora de revermos alguns textos da Bíblia, antigas promessas, antigas alianças do Senhor. Eu não sei se está acontecendo com você, mas o quebrantamento de Deus está chegando para a igreja. Deus usa todos os meios para atrair, para conquistar a atenção dos homens. Coisa mais difícil que tem. Coisa mais difícil que tem é ganhar o coração do homem, é conquistar a mente do ser humano. Deus luta o tempo todo para que nós paremos para ouvi-lo, mas é muito difícil que o homem parar para ouvir Deus do jeito que é necessário. O quebrantamento tem chegado para a igreja e eu presumo que é pelo meio do sofrimento de Israel. Eu nunca pensei que ia sentir tanta dor no coração por Israel, mas é o que eu estou sentindo. Eu nunca fiquei agoniado, até um pouco desesperado, desejando tanto a vinda de Jesus, como nesses dias em que nós estamos vivendo. Porque não tem saída para lado nenhum. Ninguém pode resolver mais o emaranhado que o homem se meteu. Ninguém. No século XVII, o rei da Prússia, Frederico II, aproximou-se de seu conselheiro, que era um cristão, e lhe pediu uma prova simples, física, irrefutável, sobre a existência de Deus. Sem hesitar, o seu conselheiro virou e disse: Alteza, os judeus. A história dos judeus não apenas comprova a existência de Deus, como também atualmente está obrigando a igreja a se voltar para as promessas de Deus, se agarrar às promessas de Deus, porque somente há uma saída: as promessas de Deus. De fato, este povo deve a sua existência à intervenção direta e amorosa
de Deus. No relacionar de Deus com Israel, podemos ter a certeza que Deus existe, é amoroso, é sábio e os seus planos são eternos. Uma das razões mais fortes para crermos que Israel se deve a sua existência a Deus são as promessas de Deus para este povo, povo de Israel. Dentre tantas, vou mencionar algumas. Deus começa a tratar com Israel lá em Abraão, que seria o pai da nação. Far-te-ei uma grande nação. Israel começou pequenininho, começou escravo no Egito, conquistou as terras de Canaã, nos tempos de Davi e Salomão. Foi uma grande e poderosa nação, belíssima. Teve os suas baixas, seus fracassos. Alguns momentos quase desapareceu do mapa. De repente ressurgiu de cativeiro, ressurgiu de dispersões, voltou a figurar como nação importante, caiu de novo. Com a vinda do Filho de Deus a este mundo, teve uma queda muito fatal, muito terrível no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos exércitos romanos. Parecia que Israel nunca mais iria aparecer, surgir. Aliás, todos achavam que ia ser extinto, como foi. Muitos outros povos foram extintos. Povos que existiram no passado não existem mais. Israel ficou do ano 70 até 1948 sem ser mais uma nação. Era um povo disperso entre outros povos. Mas de repente, em 1948, milagrosamente, Israel ressurge de uma decisão da ONU, que por coincidência era um brasileiro que presidia, e se torna novamente um Estado, um novo Estado de Israel. 1948. Para chegar em nossos dias como uma das mais respeitadas nações do mundo, de onde já saíram as mentes mais brilhantes da história: Isaac Newton, o Einstein, e milhares de outros. A maioria dos cientistas americanos são judeus. Israel saiu do deserto, saiu do nada, saiu da miséria, da pobreza e se tornou uma potência. Far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, disse Deus para Abraão, referindo-se à sua descendência. Louco é o governo, louco é o líder que se opor a Israel. Insano é o líder que ignorar Israel. Suicida é o líder, é o presidente da república, de um país, de uma nação, que der apoio aos inimigos de Israel. Suicida. Lamentavelmente estamos nessa qualificação. Quem preside o Brasil já teve oportunidade e falou com o líder da autoridade palestina, mas não disse uma palavra ao primeiro-ministro de Israel. Até agora. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas. Nós somos abençoados em Israel, por amar Israel, por respeitar Israel.
Só por isso Deus disse: eu te abençoo por conta disso. Então não odeie Israel não, pelo amor de Deus. Você vai se matar, se destruir. Faz parte de um plano eterno. Faz parte da sabedoria eterna de Deus. Deus não está brincando com palavras, não. Deus está dizendo a verdade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não apenas disse para Abraão tudo isto, mas Deus disse para Abraão aonde aquele povo ia morar. Deu para eles os limites. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Você sabe quais os limites da terra de Israel original? Do Egito à Síria. Não tem espaço lá para Cisjordânia, não tem espaço lá para a faixa de Gaza, lá só tem espaço para os judeus escolhidos por Deus. Se as outras nações querem enfiar os outros lá, por conta deles, mas Deus já disse: a terra é toda vossa, toda. Eles não estão reivindicando nada que não seja deles, por promessa de Deus há mais de 4.000 anos atrás. E quem não considerar este fato vai brigar com Deus. Vai brigar com Deus. As promessas de Deus para Israel também passam por Moisés. Deus preveu, Deus viu, não somente, é claro, o sucesso, a grandeza de Israel, mas Deus viu também seus fracassos. Deus não está equivocado ao escolher Israel. Deus não foi pego de surpresa quando Israel praticou as apostasias, quando Israel a distanciou de Deus, quando Israel voltou até para os ídolos. Não. Deus fez a conta direitinho. Ele considerou cada item, cada preço que estava envolvido nessa operação, a Operação Israel para abençoar o mundo, a Operação Israel para trazer o Salvador à humanidade. Deus considerou tudo. Então Deus disse para Moisés: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número dentre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Agora escute, Deus está falando, o Deus eterno. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, Israel, e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. No fim dos dias chegaram, na tua angústia, Israel, quando aquele pai que apareceu na televisão disse chorando: foi confirmado que a minha filhinha de 5 anos foi achado o corpo dela lá no kibbutz. Verdadeiramente ela está morta. E o pai passava a mão nas barbas, aquele pai judeu, e dizia: mas eu quero agradecer a Deus porque ela está morta.
Eu quero dizer que é uma bênção, porque eles mataram ela. E os repórteres estão sem saber. Os microfones iam dizendo: eu quero dizer que o que seria de mim se agora minha filhinha de 5 anos estivesse presa em poder dos terroristas, estivesse presa num quarto escuro. Ele falou isso ontem, me parece. Há 7 dias, 8 dias, longe de mim, de sua mãe. Como é que seria ela se ela estivesse ali apavorada, sem saber o que ia acontecer? Como é que seria dela, o que seria dela, se ela estivesse ali à mercê de estupradores, 5 aninhos? Foi uma bênção que ela já está morta, porque ela não terá que sofrer nas mãos daqueles terroristas insensíveis e cruéis. Mas depois houve uma outra reportagem, um mural, me parece na cidade de Tel Aviv, em que o governo colocou cartazes com as fotos dos reféns, mais de 150 reféns, para que as pessoas soubessem que aqueles eram a razão de toda investida, de todo empreendimento de Israel agora para entrar no território de Gaza e tentar recuperar os reféns. Então eles puseram as fotos. E aí a televisão que estava mostrando aquilo, não lembro qual, começou a mostrar as faces com os nomes, a idade. E aí de repente a câmera parou em 2 menininhas, 2 criancinhas, uma segurando na mão da outra. Uma um pouquinho maior, outra um pouquinho menor. Média de 4 a 3 e 4 anos. Não me lembro, talvez Anne, Julie. 2 menininhas, o nome era até americano. Diz: essas são reféns. Mas aí a câmera correu e parou numa menorzinha de 2 anos, a Beni, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma família, que está sofrendo angústias. Angústias. E a Beni está completando agora, que está amanhecendo lá em Israel, está completando 9 dias que ela não tem o carinho da sua mamãe, não toma a mamadeira da mão da mamãe, não dorme na sua caminha ou no seu bercinho, e deve estar dormindo no chão, e quem sabe não tenha nenhuma mulher bondosa para cuidar dela. E é claro que dificilmente ela não será morta, se já não foi. Deus disse: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim dos dias, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Até quando, ó Israel, te virarás para o Senhor teu Deus? Até quando? Irmãos, Deus está falando com a igreja nesses dias, através de tudo isto. Porque se Israel está entrando num beco sem saída, em que a dor está estraçalhando o coração daquela nação, por conta da rebelião, do pecado, do mundanismo, da idolatria, será que não podemos ouvir a voz de Deus para conosco, que somos hoje uma nação escolhida, um povo santo, que Deus chamou para servi-lo com amor, com dedicação? Quanto mundanismo na igreja, irmãos! Quanto amizade de cristãos com este mundo, quanto envolvimento, quanto apego daqueles que dizem ser de Jesus a este mundo perverso, pecaminoso e mau. Quanta maldade, quanta coisa escondida, quanto pecado oculto, quanta sujeira varrida para debaixo do tapete, quanta incredulidade, quanta mentira, quanta falsidade. Mas vamos ficar parados olhando Israel. Deus colocou Israel para ser espelho. Eles estão sendo um modelo para a gente olhar. Deus está fazendo deles uma lição. Deus está fazendo deles um brado de alerta.
Eu estou preocupado com Israel, mas eu estou mais preocupado conosco. Porque eu ligo as coisas. Eu vejo o que repercute lá tem que repercutir aqui. Porque não tem separação. O plano de Deus inclui Israel, mas nós estamos incluídos no plano de Deus também. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deus é fiel. Deus tem visto todo lixo, toda maldade, todo fracasso de Israel, mas Deus não vai apartar da sua palavra. Quando Deus não tem por quem jurar, porque não existe ninguém maior do que Ele jura por si mesmo e diz: eu sou fiel à minha promessa a esse povo. Hoje o professor da escola dominical contou sobre uma mulher que estava sendo entrevistada agora esta semana. E ela disse para alguém que a entrevistava, disse: sabe qual a diferença entre eu e o seu Deus? Alguém que estava entrevistando ela era cristão. Sabe qual a diferença entre eu e o seu Deus? É que se eu fosse todo-poderosa, eu não deixaria matar as criancinhas. Que cobrança. Satanás mesmo, né? Acusando Deus. O professor falou uma coisa aqui interessante. Se depois vocês conversem comigo que eu vou responder, ou melhor, se vocês conversarem com o pastor será melhor ainda. Então eu quero responder publicamente. Se eu fosse Deus, com toda certeza eu não daria meu filho para morrer por pecadores injustos também, por pecadores perversos e maus como nós. Ela disse isto apelando apenas para o todo poderio de Deus. Só que ela esqueceu de uma coisa: Deus não é só todo poderoso. Deus também é um Deus sábio. Deus também é um Deus de amor, de misericórdia, de justiça. E Deus tem que conciliar os seus atributos em cada ação que Ele faz. E ninguém pode acusar Deus, que Deus é o responsável pelas criancinhas que foram estralhaçadas ali em Israel esta semana. Ninguém pode acusá-lo. Tem 4.000 anos que Ele está ensinando Israel a andar na verdade. Israel não aprende. Quanto tempo faz que Deus está te ensinando a andar na verdade também? Quando desabar o mundo, ninguém pode falar que Deus é culpado. Ninguém. Porque Deus está trabalhando o tempo inteiro para nos livrar da destruição. Naquela sexta-feira, quando o Filho de Deus estava carregando a sua cruz para o monte do Gólgota, seu corpo estava retalhado, o sangue corria e os inimigos blasfemavam. Naquele dia também parece que era o maior de todos os fracassos. Naquele dia, quando Jesus foi pregado na cruz e a cruz foi levantada e o sol enegreceu e veio trevas sobre a face da terra, parecia ser o maior de todos os fracassos. Mas Deus podia ter matado todos os inimigos de Cristo naquele dia, colocado Jesus num trono belíssimo, exaltado Ele, disse: dobre os joelhos diante do meu filho. É difícil pensar nas criancinhas que estão morrendo mesmo. Mas o Filho de Deus também morreu. Parecia ser um fracasso. Parecia que todo o poderio de Deus estava fracassando. Que Deus poderia intervir, mas não interviu. Sabe por quê?
Que o nosso Deus, além de ser todo-poderoso, é o Deus sábio. E Deus sabia que tinha que haver aquele caminho para chegar na cruz, para chegar no túmulo, e para chegar na manhã da ressurreição, e para chegar na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Deus não faz uma coisa pequena, Deus faz só coisas grandes. Quanto às criancinhas que estão morrendo, me dói, me estralhaça o coração. Mas me lembro também Jesus quando disse: não temeis os que podem matar o corpo, temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. A este digo, temei. As criancinhas, aquelas criancinhas estão já com Deus. Aquela menininha de 5 anos que o pai disse uma bênção que ela morreu. Ele tinha essa visão. Ela está com Deus. Ela está em estado de glória e de gozo eterno. É difícil ver o corpinho estralhaçado, mas nós temos que ir além do corpo. As promessas de Deus para Israel passam também por Davi. Salmo 89. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Deus está falando para Davi isso aqui. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência, Davi, durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Os pecados de Israel sempre tiveram graves consequências e prejuízos, mas nenhum desses erros de Israel invalidam as promessas de Deus. 1 Reis 11:39, e por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. 2 Samuel 7:10, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Deus está dizendo: Israel vai tomar posse de toda a sua terra e vai habitar ali, e ninguém mais vai afligi-lo. Esse dia está chegando. Ó Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Deus é tão bom para com Israel, que lhe designou um anjo específico para guardá-lo. Não é um anjo qualquer, não. Todos os anjos são preciosos, mas esse aqui é o maior de todos. Chama-se arcanjo, porque é o chefe, é o maioral, é o poderoso. O arcanjo Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Deus está falando com Daniel. Teu povo, Daniel, tem um príncipe, um anjo, não, um arcanjo. Ele vai se levantar então pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, esse tempo está chegando, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O Senhor tem preservado, protegido
o povo judeu ao longo da história. Ao longo da história lhe sobrevieram dominações de todos os povos. Os assírios, babilônicos, medo-persas, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, e até a dominação britânica sobre a terra da Palestina. Todos esses povos oprimiram os judeus. Foram vítimas do antisionismo, da Inquisição. Continuam sendo vítimas do antissemitismo, das nações árabes hostis e dos grupos radicais islâmicos. Nos últimos dias, será odiado pelo anticristo e perseguido por todas as nações da terra. Apesar de todo esse ódio, Israel permanecerá de pé até o fim, assim diz o Senhor. Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Se o monte das oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente haverá um vale muito grande, a metade do monte se removerá para o norte e a outra metade dele para o sul. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está chegando o dia, está chegando a hora em que o Deus Todo-Poderoso se colocará de pé, desembaiará a sua espada e sairá para vingar os inocentes. A ira de Deus é uma realidade. Deus sustenta a sua ira por séculos, mas um dia ela desabará sobre os perversos. Não pense, não alimente esta ignorância. Toda injustiça será julgada. Todo mal será punido. A verdade vai prevalecer. Aquele que oprimiu o pobre, aquele que machucou o pequeno, aquele que estralhaçou, aquele que destruiu, vai experimentar a mão do Todo-Poderoso. Enquanto Deus está dizendo que vai sair a peleja para proteger Israel, Zacarias também profetizou, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e a prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. A conversão de Israel se dará de uma forma drástica, em um momento dramático de guerras, de mortes e destruições. Em meio àquela investida satânica do anticristo e das nações do mundo inteiro, com certeza, você pode ter certeza, se os governos brasileiros dessa época for iguais aos que estão hoje em eminência, eles enviarão muitos exércitos brasileiros para lutar contra Israel. A Bíblia diz que haverá representantes de todas as nações do mundo. Então, enquanto Deus diz que vai sair a batalha para proteger, para salvar Israel, ao mesmo tempo em que o inimigo está querendo assolar este povo, a Bíblia diz que Deus vai derramar
o espírito de súplica, o espírito de graça, para que Israel volte para Deus de todo o coração. A conversão de Israel se dará em meio ao campo de batalhas, onde os soldados de Israel verão a glória do Filho de Deus, manifesta nos campos de batalha, onde os inimigos serão destruídos, e os soldados verão a mão do Senhor Jesus. Eles saberão que é o Jesus de Nazaré, eles saberão que é o filho do carpinteiro, aqueles rejeitaram, aqueles pediram a morte. Eles saberão, a Bíblia diz que eles prantearão como quem pranteia por um filho único. E a Bíblia diz que eles se voltarão para o Senhor. Todo Israel será salvo. De Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Se tudo está acontecendo é drástico, é cruel, imagine os irmãos esses dias, esses momentos fatídicos, decisivos. Mas vamos fazer uma conclusão. Quando você olha para a Bíblia, e a Bíblia é o livro de maior autoridade que existe na história da humanidade, em todos os tempos, em todas as nações. A Bíblia não é mais um livro, a Bíblia é o livro. Até os inimigos da Bíblia têm que admitir isto. Ela é o livro. Quando você olha para o livro, as nações da terra, quando olham para o livro, os governantes da terra, quando olham para o livro, terão que engolir isto seco, porque em toda a Bíblia, por 437 versículos, numa ocorrência da expressão por 1717 vezes na Bíblia, está escrito que o Deus verdadeiro é chamado pelo nome Deus de Israel. Quem é o Deus que você serve? Eu sirvo ao Deus de Israel. Deus se identificou, Deus se revelou e disse: me conheçam, eu sou o Deus de Israel. Em nenhum lugar na Bíblia você vê Deus sendo identificado como o Deus do Egito, o Deus da Pérsia, o Deus de Roma, o Deus dos Estados Unidos, o Deus do Brasil. Não, é Deus de Israel. A identidade é Deus de Israel, não tem outra. A história já está chegando no fim. Deus não vai inventar outro título. Ele carregou esse título, está carregando esse título por quase 5.000 anos. Ele não vai mudar, Ele é o Deus de Israel. Qualquer governante do mundo inteiro, se abrir a Bíblia, vai ter que engolir seco. É o Deus de Israel. Cuidado como vocês tratam Israel. Cuidado com o que vocês fazem com as criancinhas de Israel, com os filhos de Israel. Cuidado. Porque o Deus deste povo continua zelando por eles. Tem um plano para eles. Eles estão pagando caro. Primeiro, é claro, porque pecam, porque erram também, porque são humanos e falhos. Estão pagando caro. Mas eles estão pagando caro porque eles foram incluídos no plano da salvação de todos os povos, de todas as nações, porque eles foram o berço, eles foram a origem, o receptáculo das revelações de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo caminhava por este mundo, todos que tinham que admitir: lá vem o judeu, operador de milagres. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, poderoso em obras. Era um homem,
Era o homem Jesus, com todos os traços de um judeu, com todas as características de um judeu. Para terminar, Paulo escreveu, Romanos capítulo 9, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Eu também tenho. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. É difícil entender como Paulo disse, eu queria ser, se resultasse em salvação para Israel, podia me mandar para o inferno. Eu daria a minha vida pela salvação deles. Meu coração dói, disse Paulo. Contínua dor. Paulo sofria noite e dia, 24 horas por dia, pelo seu povo, pelos judeus. Não sei porquê, mas Deus está fazendo também os nossos corações doer já por Israel agora nesses últimos dias, no fim dessa história, no fim dessa belíssima, gloriosa história da salvação. Igreja do Senhor Jesus, fique de pé, por favor. Chegou o momento, chegou a hora em que nós temos que ser crente de verdade. Deus está falando conosco, Deus está nos convocando para estar perto dEle, até para sermos intercessores por Israel. A Bíblia diz, orai pela paz de Israel. Prosperarão aqueles que te amam. Não sei, talvez Deus esteja querendo despertar nos cristãos e nós o verdadeiro amor por Israel, né? Prosperarão aqueles que te amam. A igreja é muito egoísta, é muito individualista. A igreja, muitos de nós abraçamos a salvação em Cristo e aí é só nós. Tem muita gente dentro da igreja, mas o mundo gira em torno dela. Paulo disse, não, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque muitos dos meus irmãos não são crentes. Deus só tem 3 povos na terra hoje, só 3. Existem raças, tribos, línguas diferentes, mas Deus só tem 3 povos. Só existem 3 povos: judeus, gentios e igreja. Quando o gentio converte, passa a ser igreja. Quando o judeu converte, passa a ser igreja. E aí cumpre o que o Lucas leu aqui hoje. Dos vários povos, Deus fez um. Deus quebrou as paredes de separação que havia. Cristo quebra as barreiras. Cristo une os povos. Cristo funde os povos em um só corpo. E é este corpo glorioso chamado igreja que vai entrar no céu. Se tudo isso está acontecendo, há uma mensagem muito clara do Espírito Santo dizendo para nós, preparem-se, porque Jesus está voltando. Se não tem saída para a direita, não tem para a esquerda, não tem como retroceder, não temos como avançar adiante, então só temos que ter uma saída para cima. Não tem saída para outra direção a não ser para cima. A saída para a igreja é para cima. A saída para Israel também será para cima. Eles terão que contemplar a glória do grande Rei, Senhor Jesus Cristo. Não tem saída, só para cima. Onde está o teu tesouro, irmão, minha irmã? Onde está o teu tesouro? Qual é a tua ocupação na viração do dia? Onde estão os teus pensamentos? Para onde vai o teu coração cada dia da sua vida? Volte tudo isso para Jesus.
Volte tudo isso para Jesus, desde as primeiras horas do dia. Quando você acordar, meu mestre, meu Senhor, eu te amo, Jesus. Tem misericórdia de nós. Livra-nos da incredulidade, do ceticismo. Não faz igual aquela mulher, se eu fosse todo poderosa como o seu Deus é. Não faça isso não. Deus está sofrendo também. Jesus sofreu, o Pai está sofrendo junto com o Filho. Não era necessário passar por tudo isso, mas Deus vai converter tudo isto em glória para o seu nome, para o seu povo. Todas essas criancinhas que morreram ou morrerão ainda, todos os que sofrerem ou sofrerão ainda, terão a sua recompensa eterna, porque serviram para propósitos eternos. Esperamos estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele se manifestar. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não vou chamar ninguém na frente. Peço você que lembre com misericórdia, com amor, como Paulo lembrava de Israel. Peço você que se volte para Jesus e diga: eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me, meu amor, ajuda-me, Senhor, a andar com o Senhor neste mundo. Pai, tenha misericórdia de Israel. Pai, tenha misericórdia de Jerusalém, dos filhos de Israel. Estende as tuas mãos, meu Deus. Pai celestial, diminui as perdas, os sacrifícios, os prejuízos. Abrevia a história, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que neste mundo como é feita no céu. Derrama, Senhor, começa a derramar o espírito de súplica, de arrependimento, para que muitos se convertam nesses dias, para que os judeus remanescentes, contemporâneos, Senhor, voltem para o livro, voltem para as profecias, mesmo que seja só no Velho Testamento, porque ela está tudo dito ali sobre o teu plano, sobre o teu querer, sobre a tua vontade. Que eles se voltem para o Senhor. Abençoe o primeiro-ministro de Israel, que ele se quebrante, comece a falar em teu nome, que ele comece a falar no teu nome, que ele comece a expressar a dependência do seu nome, Senhor Deus. Abençoe essa autoridade daquele país, para que se quebrante, para que clame ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai agir mediante o retorno deles, o quebrantamento deles, Senhor, e a tua igreja neste mundo, Senhor. Muitos andam levianos, mundanos e pecaminosos. Pai, manda o espírito do arrependimento e do quebrantamento, para que nós possamos ver somente Jesus, para que nós possamos contemplar somente Jesus, para que os nossos olhos estejam fixos somente em Jesus. Que não haja, Senhor, no coração dos filhos de Deus nenhuma ambição terrena, que todos possam estar olhando para a Nova Jerusalém, para a cidade celestial, desejando, Senhor, uma cidade melhor, cujo artífice e construtor é Deus, a cidade que tem fundamentos. Pai celestial, acho que estamos despedindo deste mundo, acho que estamos nos preparando para o arrebatamento. Creio que está chegando a hora, creio que o tempo está findando, creio que o Espírito de Deus está nos convocando para uma vida, Senhor, de entrega e rendição. Eu peço a tua bênção para as nossas criancinhas, para os nossos adolescentes, jovens. Que o Senhor abençoe todos os adultos e os anciãos da tua casa. Oh Espírito de Deus, entra, fortalece, unge, conduz o teu povo, Senhor, ao manancial da vida, que é o Senhor dos exércitos. Nós te adoramos, nós te rendemos glória e graça, nós te adoramos, Pai Celestial, nós te glorificamos, Rei bendito.